No início do ano passado, uma alteração no Código Civil fez com que a guarda da criança, no caso de separação dos pais, seja compartilhada. A lei que veio para eliminar o distanciamento entre pais e filhos possibilita a supervisão dos interesses da criança, tanto pela mãe quanto pelo pai, mas ainda gera algumas dúvidas. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Herbert Alencar. Doutor Herbert, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. É um prazer. O que prevê a lei da guarda compartilhada? A lei da guarda, ela prevê o envolvimento de ambos os genitores no desenvolvimento social, no desenvolvimento psíquico dessa criança, da participação de ambos. Prioritariamente que seja compartilhada, mas pode ser questionado por um dos dois? Sim, pode, porque o magistrado ele deve avaliar as condições que essa criança está, as condições que esse casal também vive, né, para que não haja o constrangimento da criança viver em conflito com os próprios pais. A guarda, ela visa assegurar um direito constitucional que a criança tem, que é o direito de ter família, tanto o pai quanto a mãe. E ela prevê, não só permite, mas ela exige que haja uma divisão perfeita de 50% do tempo do gasto ou não? Ou pode haver uma parte que fique mais tempo com a criança? Sim, veja bem, a guarda compartilhada, ela não pode interferir nessa questão de tempo. Ela não vai interferir nessa questão de tempo. Ela vai interferir nas responsabilidades que os pais têm. Então, na realidade, ela vai permitir tanto que o pai como a mãe possa participar de maneira efetiva dos problemas que essa criança tem. A divisão de tempo, ela é logicamente definida de acordo com a situação processual. Se há uma dificuldade entre os pais em manter ali um acordo, né, de visitas, uma vez por semana, ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, logicamente o magistrado ele vai avaliar isso e aí sim estabelecer que esta guarda compartilhada possa, com o tempo dividido, possa melhor trazer conforto a esta criança, mas não na divisão de 50% do tempo. 15 dias na casa dos pais, 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Não, isso na realidade interfere no próprio desenvolvimento da criança, porque ela fica incerta, sem saber qual o seu local de residência. Então, isso também é avaliado. Quer dizer, ela pode ser viável, inclusive, com pais que moram em cidades diferentes? Sim, porque nós estamos falando na questão da responsabilidade. É o envolvimento da responsabilidade, tanto que o pai tem quanto a mãe. Né? Uma vez que o abandono de um dos pais pode configurar, inclusive, abandono de incapaz. Né? Uma vez que este incapaz, ele não tem a participação efetiva, a participação do seu pai ou da sua mãe. Isso interfere na sua construção social, interfere na sua construção psíquica e pode trazer danos à sua personalidade. E é exatamente isso que a Constituição Federal assegura, essa proteção, e foi exatamente o que a lei veio trazer, né? Trazer o envolvimento de ambos para que essa criança tenha o máximo de conforto possível na sua construção. Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. Como é que fica a questão da declaração do imposto de renda, já que ambos têm gastos com a criança? Quem pode declarar como dependente? Bem, se ambos existem gastos de ambos, né, ambos devem declarar, né, apontando exatamente qual é o seu gasto, né, e aí sim ele pode fazer essa declaração normalmente. O dependente pode estar na declaração do pai e da mãe? Deve estar. Por quê? Porque nós estamos falando de guarda compartilhada, onde existe obrigação das duas as partes. Com a guarda compartilhada, ainda há necessidade de se falar em pensão alimentícia ou isso fica assim, desnecessário no caso? De forma nenhuma. A pensão alimentícia ela é fixada pelo juiz. Isso pode ser fixado no início da guarda, entendeu? Compartilhada, né? Analisando exatamente a condição da criança, a necessidade que essa criança tem e a possibilidade daquele que vai arcar com a pensão. Isso não isenta a pensão. Há, na realidade, um entendimento equivocado de que a solicitação da guarda compartilhada isenta o pai ou a mãe ao pagamento da pensão. Não, logicamente, essa é uma avaliação que o magistrado faz. Doutor Hermes, quando um casal tem um bichinho de estimação e se separa, e aí começa aquela disputa judicial, né, com quem fica com o animal, eu gostaria até de chamar uma reportagem que nós produzimos a respeito desse tema. Vamos acompanhar.
Voltar a cuidar dos mascotes todos os dias foi um alívio para Kelly. Hoje, Hannah e Logan moram com a advogada, mas os outros 3 cachorros ficaram com o ex-marido. Quando nós resolvemos que não dava mais certo continuar o casamento, para fazer a divisão dos cachorros, nós entendemos, vamos escolher pelas afinidades, né? O mais velho tinha mais afinidade com ele, o mais novo mais afinidade comigo. E aí eu trouxe o Logan e trouxe a Hannah, que é a mãe dele também, que ele também tinha mais afinidade entre os cachorros, eles 2 juntos, né? E os demais ficaram na casa com o meu ex. Os cachorros passaram a fazer parte da família há 8 anos, quando o casal se mudou para Brasília. Os animais eram o xodó dos 2, mas a relação não deu certo e aí veio o problema. Quem iria ficar com os bichinhos? Ficou definido que a tutela seria compartilhada. A cada 2 meses, a gente troca os cachorros, né? Cada um é responsável pelas despesas dos cachorros que moram consigo, né? Então, eu cuido das despesas da Hannah e do Logan, de alimentação, banho, tosa, brinquedo, roupinha, tudo fica a meu cargo. E dos cachorros que moram com ele também ficam na responsabilidade dele. Agora, quando tem uma despesa maior, por exemplo, despesa médica, alguma cirurgia, como já aconteceu no caso da Hannah, essas despesas maiores a gente divide. Mas nem todos os casais têm essa postura amigável e alguns casos vão parar nos tribunais de todo o país. Não se tem um levantamento específico sobre tutela de animais, mas só no ano passado, no Rio de Janeiro, pelo menos 3 conflitos foram resolvidos e um caso foi julgado em São Paulo. Como no Brasil não tem uma legislação específica sobre tutela de animais, os juízes se baseiam nas leis referentes à guarda de pessoas incapazes. Esta especialista em direito de família acredita que, em breve, deve ser criada uma legislação específica de tutela de animais domésticos no Brasil, já que o número de casos que tem chegado à justiça só aumenta. A gente verifica que o animal ele está saindo da categoria de coisa e ele está sendo erigido, ele está sendo levantado a uma categoria de pessoa, sendo considerado pessoa não humana, mas tendo direitos. Essas questões têm chegado cada vez mais ao judiciário, né? Tutela dos animais. Não existe uma legislação específica sobre o caso. O senhor acha que seria necessário ou a legislação que existe hoje para a tutela de menores, por exemplo, pode se adaptar para essas questões? Perfeito. Nós temos, na realidade, um conflito. O que se viu aí foi um conflito. E, mediante a conflito, nós devemos encontrar uma solução. Mediante isso, os magistrados encontraram no direito comparado, né? Utilizando uma norma, né, para que se aplique a um caso parecido, né? Onde há envolvimento na questão da afetividade no bem-estar de uma família. Logicamente, o certo, o correto seria que se existisse uma legislação, né, que tratasse especificamente do caso. Por quê? Porque nós temos aí outras necessidades que esses animais também precisam, do qual existem leis que os protegem, né? Então, logicamente, é necessário que exista uma legislação específica para que se trate deste caso. Certo. Doutor Herbert, muito obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui na TV Justiça. Eu agradeço. Boa noite.